paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Alabaçu decanta lamanaias. Alabaçu decanta lamanaias. Sudecanta alabaxúbia. Anaiaçu. A cobra, ela sempre vai ser uma cobra. Alabaçu decanta lamanaia, sudecanta lamanai. Jesus tinha uma cobra no encalço dele. E o nome dessa cobra era Judas. Jesus sempre tratou Judas com consideração. Judas comia na mesa. Alabaçu bicanto lamanai. Às vezes você não entende porque tem uma cobra no teu caminho. Às vezes você não entende o porquê da perseguição. Alabaçúbia. Eu digo para você que a luz, quando você acende uma lâmpada, principalmente à noite, aleluia, naiassé, no meio da escuridão, ela ilumina tudo, né? E quando ela começa a iluminar o ambiente, os insetos começam a bater contra ela. Se coloque no lugar dessa luz. Você tem sido atacado, atacada, sem motivo e sem razão aparente, simplesmente porque você muda toda a atmosfera do ambiente. Você tem mudado atmosferas. Você é vaso. E os ataques têm se intensificado. Não basta ser luz, tem que se revestir. E muitas das vezes você tem que se afastar para Deus te renovar, devido aos ataques. Alabaçu decanta lamanaia. Jesus nunca tratou mal a Judas. No entanto, Judas continuava perseguindo Jesus. Tem pessoas que não adianta, que Deus já te mostrou que é cobra. Não adianta você agradar, não adianta você tentar ser amigo, ser próximo, que o ataque continua. A boca fala uma coisa, mas os olhos não mentem, é uma inveja. Judas tinha uma inveja profunda de Jesus. Judas, no fundo da alma dele, achava que Jesus se achava. Tanto é que Judas fez amizade com os fariseus para poder trair Jesus. Enquanto Jesus estava convidando ele na mesa para comer, para se assentar junto, para participar, para assistir os milagres. Uma certa feita, Maria Madalena adquiriu um vaso de nardo de alabastro. Alabastro é uma pedra preciosa. E dentro desse vaso tinha um perfume que chamava nardo. Um perfume que exalava um aroma dos mais excelentes na época, comparado hoje a um perfume importado. Certa feita, Maria Madalena estava tão tomada do Espírito Santo. O que eu devo fazer para agradecer o meu mestre por tudo que ele me fez, por ter me libertado daqueles espíritos imundos que eu tinha, por ter me abraçado com tanta ternura e ter me convidado para seguir ele. O que eu vou fazer por uma pessoa tão maravilhosa, que eu só vejo milagres, tem libertado vidas, tem curado, tem salvado, alabaçúbia, ressuscita mortos, só fazia o bem. Ei, canabalabaçou, anabaçúbia, andaramanai. Ela quebrou o vaso de alabastro. Ela quebrou o vaso de alabastro e ela derramou sobre os pés de Jesus. E ela começou a chorar ali também, adorando. E ela pegou e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Essa adoração de Maria Madalena foi o suficiente para Judas ficar incomodado. Tem alguém incomodado com a maneira que você tem brilhado? Tem alguém incomodado com a maneira que você tem adorado a Deus? Não permita que Judas apague o teu brilho. Não permita que Judas paralise a sua adoração. Judas logo reagiu. Senhor,
O que essa mulher está fazendo é um desperdício. Esse perfume dava para alimentar muitos pobres, como se Judas estivesse preocupado com os pobres. A palavra de Deus fala que Judas era ladrão. Tudo que ele podia colocar dentro da bolsa dele, ele colocava. O interesse de Judas era esse. Se ele pudesse pegar aquele perfume e colocar na bolsa e vender, ele pegava. Ele não se conformou. Eu imagino que cada gota de perfume que caía daquele vaso sobre Jesus Cristo incomodou Judas, porque ele acreditava que ia sobrar um pouco ainda no vidro para ele poder vender para alguém. Alabassube, calabassudecai. Tem gente, meu irmão, minha irmã, alabassube, que está incomodado com a tua adoração. Mas não é com aquilo que você pode fazer por ela. Ela quer te controlar, ela quer te manipular, ela quer se intrometer aonde ela não é chamada, mas só para paralisar o teu ministério. Maria ficou incomodada com aquelas palavras, mas ela não deixou abater, ela continuou adorando. E Jesus ainda deu uma resposta para Judas: Judas, os pobres você sempre vai ter, mas você não vai ter para sempre. Ai, o que Jesus quis dizer? Que ele ia morrer, e Maria estava preparando o corpo dele, adorando, porque ela sabia na alma dela que um dia ele ia se retirar para ser crucificado. Alabassu decanta lamanaia. As pessoas por vezes não vão entender os mistérios de Deus na tua vida e vão atacar. Por vezes vão invejar. Deixa os invejosos de lado. Se você conseguir ficar firme ali, fica, mas se isso está te drenando, se afasta e deixa Deus te renovar. Faça como Elias. Vai para o Querite. Ai, canabaçou. Quando Jezabel começou a perseguir o profeta Elias, Deus, o próprio Deus falou: se retira, se afasta, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E Deus mostrou o ribeiro de Querite. Lá ficou Elias e Deus e Elias. E Deus ficou alimentando Ananias, Elias. Quantas vezes Deus alimentou Elias? Quando Elias estava na caverna desejando a morte, Deus enviou um anjo com pão e com água e alimentou Elias. Quando Elias estava fugindo de ameaças de morte, de inveja, de Jezabel no encalço dele, ai, canabassóbia, Deus falou: se afasta, se retira. Aleluia. Deus alimentou Elias usando um corvo. O corvo levava pão, levava carne fresca para Elias. Elias fazia ali o seu churrasco. Elias bebia água do ribeiro, e Satanás fez o ribeiro secar. Ai, canabassou. Eu não sei quem é que está fazendo o teu ribeiro secar, mas tem providência chegando. Aí Deus falou para Elias: vai para Sarepta. Olha onde Deus mandou Elias. Sarepta não era nada mais, nada menos do que uma cidade que pertencia ao pai de Jezabel. Sarepta foi fundada pelo pai de Jezabel. Jezabel era rei em Sarepta. Ih, canabassóbia. Aleluia. Deus, ele esconde você até no ninho das cobras. Aleluia. A cobra, você está lá, mas as cobras não estão te vendo. Hoje Deus está escondendo alguém. Aleluia. E quando ele chegou em Sarepta, a viúva não tinha nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Elias falou: faz um bolo, primeiro para mim e outro para você e pelo teu filho. Ela obedeceu. Aí ela fez. No momento que ela fez, quando você obedece e faz, a multiplicação. Tem alguém aqui que Deus manda: não questiona, só obedece e faz. Quando essa mulher colocou o bolinho, imagina um bolinho de chuva ou um cupcake, um bolinho pequenininho para Elias, e fez outro para ela e para o filho. Na hora que Elias mordeu o bolo, que ele agradeceu, quando ela foi fazer o dela e do menino, não parava mais o azeite e nem a farinha, começou a multiplicação. Ai! Amém? Quem pensa que você está destruído, que você está acabado, que as hienas te comeram no deserto, ei, caramba, porque foi isso que Jezabel imaginou. Elias fugiu para o deserto, eita, as hienas comeram ele, as cobras picaram ele. Elias estava lá sendo alimentado pelo corvo, pelos anjos primeiro, depois pelo corvo e depois pela viúva. Não propriamente por ela.
pelo milagre que Deus derramou de multiplicação. Meu irmão, Deus sempre vai te socorrer no meio de uma perseguição. Pegou? Eu vou repetir. Deus sempre vai te socorrer no meio de uma perseguição. Deus está te sustentando nesse deserto. Não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar água, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Fica na obediência, não quer entender. Alabassu decanta lamanai. Porque quando você voltar, você vai voltar com as forças renovadas, pelas experiências que você teve no deserto. E quem achou que você estava morto, vai ter que te ver por cima. Porque Deus, Ele garante a vitória. Amém? Quando você sabe quem você é em Deus, não tem demônio do inferno para te parar. Fiquem todos na paz do Senhor e que essa palavra fortaleça a cada coração. Amém.